reuni as principais notícias da semana justamente para a gente tentar entender isso. Então vamos lá, ó. A principal pauta da Irlanda continua sendo o dinheiro. A energia elétrica continua extremamente cara. As mudanças ligadas aos vistos de trabalho, né, os work permits e também aos critical skills. Há conversas sobre um possível voo direto entre Irlanda e Brasil. Olha que lindo. Vou começar trazendo esses vídeos também os eventos que são relacionados à comunidade brasileira. No dia 16 de maio acontece o Brasil Showcase 2026, que é organizado pela BIC, The Brazil Ireland Chamber of Commerce. E no dia 17 de maio acontece a 5ª edição do Building Bridges, organizado pela U Engineer. E no dia 25 de maio acontece o AI Tour lá na Dublin Tech Week. Opa, Marão na área, e aí rapaziadinha, tranquilidade total, nem tá, né? Não tá, o Kisuko tá fervendo, o bagulho tá louco. Vocês pediram, o Marão do Velho Testamento tá de volta. Esse aqui é o resumo semanal do Imigrante Cansado, onde eu vou reunir algumas das principais notícias que podem afetar positivamente ou negativamente a comunidade brasileira aqui. E algumas notícias porque reunir todas dá muito trabalho. Toda sexta-feira, de volta aqui no seu YouTube. Então vamos tirar a poeira desse canal aqui, já vai dando o seu like, checa se a sua inscrição ainda está ativa. Depois de tantos anos parado aqui, pode ser que você tenha perdido a inscrição, já escreve aí se não tiver inscrito, hein? Sem mais delongas, vamos lá. E sem vinheta, porque não precisamos mais disso, né? Tem uma mudança acontecendo aqui na Irlanda que muita gente já percebeu, quase ninguém entendeu, e é o que eu vou tentar explicar. Porque se a gente olhar friamente, a Irlanda ainda é um país organizado. Continua segura, e continua oferecendo oportunidades que nunca teríamos no Brasil. Só que o clima mudou, e eu não estou falando do weather, eu estou falando do clima, o ambiente, tá estranho, tá diferente. Essa semana saiu uma sequência de notícias que, se você juntar tudo e olhar de cima, dá para perceber um movimento muito claro que está acontecendo aqui na Irlanda. Porque talvez hoje a principal pergunta não seja se vale a pena ou não morar na Irlanda, mas sim como construir ou continuar construindo a vida aqui sem entrar num desgaste constante. E hoje eu reuni as principais notícias da semana justamente para a gente tentar entender isso. Então vamos lá, ó. A principal pauta da Irlanda continua sendo o dinheiro. Eu não estou falando de crescimento financeiro, eu estou falando de pressão. Energia elétrica continua extremamente cara, inclusive para quem paga a conta bimestral, esse mês é mês de pagar conta, hein? A conta do mercado tá pesada, continua pesada e aumentando, não sei se é por conta da guerra lá no Estreito de Hormuz, mas a cada semana a mesma quantidade dos mesmos alimentos fica mais cara. Ou seja, o mercado está pesado, mas não são as sacolas que estão pesadas, infelizmente. E o governo segue sofrendo pressão para criar benefícios para ajudar a população. Teve a questão há uns semanas atrás do combustível, que teve protestos e o governo precisou subsidiar o combustível. Tem a questão do corte do benefício da conta de luz, esse ano não teve, triste demais. Ano passado a gente tinha uns creditinhos para amenizar o impacto, esse ano é sem massagem. O que leva a galera que trabalha full time a acreditar que o full time não é tão full assim. Então, veja só, eu tenho conversado com algumas pessoas, aqui em casa com a minha namorada a gente já conversou isso também. É muito difícil você ter só um trabalho, a não ser que você ganhe muito bem. Mas vejamos ao seu redor, veja você que está na Irlanda, veja os seus amigos, ou você mesmo. Como que está o seu segundo emprego? Tá bem? Tá dando o dinheiro que você precisa para continuar vivendo? Porque vejo de uma seguinte forma, o primeiro emprego, ele vem como uma forma de sobreviver. Vai pagar suas contas, teu aluguel que está um absurdo, as contas que estão absurdas, o mercado que está absurdo. E o segundo emprego é aquele que possibilitaria uma melhor condição de vida para você. Você já notou isso? Eu acho muito importante frisar isso porque durante muito tempo houve uma narrativa muito automática da Irlanda, que era mais ou menos assim. Você chega, trabalha bastante e depois a vida entra nos trilhos. Só que a sensação de muita gente hoje é outra. De fato, tem muito brasileiro aqui ganhando muito mais dinheiro do que já imaginou ganhar um dia na vida. E ainda assim olhando o saldo bancário antes de sair de casa para ver quantas pints pode tomar. E isso muda completamente a experiência da imigração. Porque no começo a vida fora parece plantio. Aquele esforço extra dedicado ao começo da vida tem aquele ar de temporário, em que logo as coisas começam a se ajeitar. Só que não está acontecendo assim mais. Você acertava o aperto na vida porque tinha cara de construção. Só que parece a Sagrada Família de Barcelona, essa obra nunca fica pronta. O problema é quando os anos passam e essa sensação de tô quase chegando lá, nunca chega. Você trabalha, mais de um emprego, corre, se organiza, mas aquela tensão financeira está sempre presente. Só que pressão econômica nunca vem sozinha, né, gente? Porque talvez a notícia mais importante da semana seja quando a população, e eu não falo só os irlandeses, todo mundo que mora aqui,
quando essa população fica tempo demais sob pressão financeira, que é quando a imigração vira um dos temas políticos da Irlanda. Tem um vídeo aqui no canal em que eu falo mais profundamente sobre isso, dá uma olhada lá, que vocês vão entender o que eu estou dizendo em relação à mudança da visão do irlandês para o imigrante. E deixando muito claro aqui, não todos, não generalizando, mas muitos. Porque essa mudança de olhar para o imigrante muda toda a condição do país. A Irlanda ainda quer imigrantes, a Irlanda ainda quer pessoas de fora. Só que não qualquer um. Hoje o nível, né, a régua de exigência está muito mais alta. Isso muda completamente o ambiente do país, porque a Irlanda ainda precisa de mão de obra estrangeira. Diversos setores da economia irlandesa dependem de imigrantes. Só que ao mesmo tempo cresce a sensação de saturação pela população daqui. Só que isso não é uma exclusividade da Irlanda. Isso está acontecendo na Europa inteira, se você for olhar. O problema é que muita gente ainda olha a Irlanda com os mesmos olhos lá de 2017. Mas o país hoje já funciona estruturalmente de outra forma. O discurso mudou, o humor social mudou, a forma que a imigração aparece nas conversas também mudou. Eu acho que o brasileiro que mora aqui ou que quer vir morar aqui tem que entender isso com maturidade. Porque mudança política, como aqui está acontecendo, dificilmente começa de uma forma brusca. Não há ruptura. É transicional. Ela começa no discurso, ela começa na tensão social, ela acontece na mudança do olhar do local, do nativo, se der para chamar assim, para o diferente, para o estranho, para o estrangeiro. Quem está aqui está notando isso. E é necessário fazer uma leitura da realidade sem romantismo, porque quando o ambiente muda, o governo responde ao povo. Então o governo também começa a mudar os filtros de permanência. E isso se conecta diretamente com uma outra notícia importante da semana. As mudanças ligadas aos vistos de trabalho, né, os work permits, e também aos critical skills. Porque para quem ainda está como estudante, está tentando mudar, né, transicionar do Stamp 2 para um visto de trabalho, essa notícia impacta diretamente. Os limites salariais aumentaram e algumas categorias ficaram mais difíceis de contratar. É o país claramente elevando o filtro econômico de permanência. E olha como a percepção de imigração muda com isso. Antigamente muita gente conseguia se organizar depois de chegar. Primeiro chegava, depois arrumava a casa. Hoje a Irlanda parece que está exigindo que a galera já chegue organizada. E isso gera um impacto direto na estratégia de quem está imigrando. Porque o país continua com as portas abertas, o país continua com as oportunidades, ainda tem demanda profissional. Só que a margem de improviso diminuiu muito. E talvez seja essa uma das maiores diferenças dessa Irlanda atual. Ela continua sendo um ótimo país, cheio de oportunidades, mas menos tolerante ao desequilíbrio. Só que não só de dificuldades vive esse canal. Tem uma coisa interessante que está sendo debatida aqui também. Uma coisa que gera um impacto direto na comunidade. Há conversas sobre um possível voo direto entre Irlanda e Brasil. Olha que lindo. E para quem nunca morou fora, isso parece só uma questão de logística. Mas para quem mora aqui, é mais fácil de compreender o impacto que isso gera. Porque interfere vamos chamar assim, numa distância psicológica entre a Irlanda e o Brasil. Pesa no preço da passagem, eu acho, né? E no tempo de demora, né? O tempo que levaria essa viagem. Porque hoje não tem voo direto, portanto você tem que fazer uma escala em algum país da Europa ou América, em algum lugar. Não dá para vir direto. E aí a questão é, para conseguir um preço menos absurdo de passagem, às vezes a gente se submete a umas escalas ridículas, de passar a noite em aeroporto, ou fazer uma viagem que fica muito mais longa só para conseguir um precinho um pouco mais barato. Isso quer dizer o quê? A distância ela não pesa só no mapa, ela pesa na sensação de estar perdendo tempo longe desses que a gente deixou para trás. Então, quando surge a oportunidade de uma aproximação física entre Irlanda e Brasil, também sente-se aquela ideia de aproximação emocional. Porque às vezes reduzir algumas horas de viagem também reduz o tempo simbólico de distância entre nós e os que estão lá do outro lado do Atlântico, aqueles que nós amamos. E uma coisa no meio de tudo isso, para a gente dar um laço nesse vídeo, quanto mais a vida do imigrante fica pesada, mais nós precisamos nos unir e nos fortalecer como comunidade. Então eu vou começar trazendo nesses vídeos também os eventos que são relacionados à comunidade brasileira. Então, papel e caneta na mão, vem comigo que tem muita coisa em maio. No dia 16 de maio acontece o Brasil Showcase 2026, que é organizado pela BIC, The Brazil Ireland Chamber of Commerce. O evento vai reunir empresários profissionais e brasileiros envolvidos em negócios entre Brasil e Irlanda. Um evento ótimo para networking qualificado, conexões, estratégias e muito conteúdo prático. Para quem está buscando se aproximar do ambiente profissional empresarial aqui na Irlanda, parece ser um ótimo evento, uma ótima oportunidade. E no dia 17 de maio acontece a 5ª edição do Building Bridges, organizado pela You Engineer, que reúne num só lugar profissionais de diversas áreas de atuação, podendo trocar experiências,
trocar conexões, às vezes até recomendações. Eu já vi gente sair com entrevista marcada desse evento, hein? O foco do evento é o networking real, troca de experiências e o foco real em construir pontes, um ajudar o outro. E o evento vai acontecer lá no prédio novo da iCloud, que fica em Dublin 2. E no dia 25 de maio acontece o AI Tour lá na Dublin Tech Week. Esse já é um evento mais voltado para a inteligência artificial, que está muito em alta agora, também empreendedorismo, tecnologia, só para a galera de TI, hein? Um evento que visa reunir profissionais, empresários, grandes nomes da inteligência artificial para discutir os impactos da inteligência artificial nos negócios hoje em dia. Um evento ótimo para você criar vínculos, estreitar laços, criar alianças, construir pontes. Porque sozinho a gente não consegue nada, né, rapaziada? Os links com todos os detalhes de todos os eventos, bem como todas as matérias que eu usei como fonte para fazer esse vídeo aqui, estão no primeiro comentário pinado. A Irlanda continua sendo um dos melhores países da Europa para você construir a vida. Mas claramente, uma Irlanda do passado já não existe mais, as coisas estão mudando. Na economia, na política, na forma que a população está chegando os imigrantes e na forma que esses imigrantes estão se organizando como comunidades aqui. Eu trago de volta a reflexão que eu trouxe no começo do vídeo. Talvez a pergunta não seja mais, será que ainda vale a pena ir para a Irlanda? Talvez a pergunta esteja se transformando em como continuar construindo a vida aqui, como continuar se mantendo e vivendo aqui sem se colocar numa pressão. E o que eu quero trazer com esse novo quadro é justamente essas reflexões, essas situações, os fatos que vêm acontecendo aqui, para a gente poder pensar junto, se organizar e continuar progredindo na vida do imigrante. E o que eu quero com essa nova sequência de vídeos aqui é justamente trazer o que está acontecendo, como isso impacta a comunidade, para a gente se organizar, pensar junto e continuar superando os desafios de ser um imigrante aqui na Irlanda. Sem terrorismo, mas sem romantismo. Olhando a Irlanda realmente como ela é, cheia de oportunidades, mas não paraíso. Dê o seu like para a gente voltar com força aí, para começar esse vídeo espalhar de novo, para o canal ressuscitar das trevas. Já se inscreva se você não é inscrito, já checa você, se um dia for inscrito, checa isso, tá? Mata a inscrição, escreve de novo, só pra gente ter certeza que você vai receber os próximos vídeos. No mais, cuidem-se, rapaziada. Até o próximo vídeo. Seguimos.